Eu estava orando ali ao Senhor e o Senhor estava justamente ministrando sobre isso. Eu conversando com Deus e o Senhor dizendo assim: olha como é lindo o meu povo se reunir aos domingos, dedicar esse dia a mim, não fazer desse dia um compromisso religioso. Até nós estávamos conversando com a Dilce ali na porta. Mas estar aqui por prazer, estar aqui por amar, justamente o que a Dani falou. Estar aqui porque nós amamos o Senhor Jesus. Nós amamos a sua presença. Estar aqui no domingo, irmãos, é colocar o Senhor Jesus como prioridade da nossa vida, da nossa semana, dos nossos dias. É lindo estar aqui na presença do Pai. Louvado seja Deus que ministrou isso fortemente ao coração da Dani, que foi uma confirmação daquilo que ele vem falando conosco. Amém? Irmãos, antes de irmos para a palavra de Deus, eu quero, a partir de hoje, agradecer aos irmãos que estão trabalhando na obra. Porque o culto aqui não começa às 6 horas, começa bem antes, dias antes. Então quero agradecer a Dani, o Gabriel, o Oswaldo, pelo louvor, agradecer a dedicação de vocês, agradecer o Moisés que está ali na mesa, essa bênção de Deus, agradecer o Adilson e a Elaine, que estão hoje como voluntários, chegaram aqui cedo para deixar tudo pronto, A Letícia, que está ali, cuidando das crianças também. Nós temos que começar a praticar essa ação de agradecimento. Porque realmente os irmãos têm se dedicado, e é lindo ver isso, a dedicação de todos para a obra do Senhor. Amém? Irmãos, vamos para a palavra do Senhor essa noite? E eu creio que o Senhor trouxe uma palavra, para mim assim, ela falou muito, 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 muito mesmo comigo. E eu quero hoje ser usado pelo Senhor essa noite, para poder então transmitir essa palavra para cada um de vocês. Amém? Irmãos, o tempo é algo muito precioso. Nós não conseguimos mensurar o valor do tempo, porque na verdade não vamos conseguir nunca mensurar esse valor. Só que ninguém rouba algo que não tenha valor. Ninguém vai roubar algo que não tem valor. Mas quanto maior o valor, quanto mais valioso, mais cobiçado será. Então é por isso que hoje nós vamos falar de ladrões de tempo. Quem são esses ladrões de tempo na nossa vida? O inimigo, ele trabalha, irmãos, incansavelmente para roubar o meu e o seu tempo. Ele trabalha incansavelmente, ele usa de diversas estratégias para que nós nem venhamos a perceber isso. Mas de uma forma sorrateira, de uma forma discreta, mas intencional, ele rouba o nosso precioso tempo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque o inimigo, ele tem roubado o tempo das pessoas. Mas que tempo é esse? Tempo de intimidade com Deus. O inimigo tem roubado o tempo de qualidade em família. O inimigo, ele tem roubado até mesmo, irmãos, o tempo de nós saborearmos uma comida, uma refeição. Quantas pessoas sentam à mesa e ficam ali, e dá uma garfada, e dá outra garfada, e de repente levanta e sai e vai embora, não saboreou. Não conseguiu sentir o sabor da comida.
O inimigo ele tem roubado, irmãos, até mesmo o tempo de desfrutarmos das bênçãos de Deus. E nós estamos falando de bênçãos gratuitas que Deus dá. Por exemplo, você contemplar o amanhecer, o sol que está nascendo, o ar que você está respirando, aquela fruta que está naquele pé de fruta. Tudo isso são bênçãos do Senhor que nós podemos contemplar. E muitas vezes, no nosso automático, passamos despercebido. O inimigo ele tem roubado o tempo de descansar, irmãos. Nós temos muitas pessoas que não conseguem ter o sono do justo. Deitar na sua cama e dormir o sono do justo, descansar. O inimigo ele tem roubado muitas vezes o tempo de lermos e estudarmos as Escrituras, de ler um bom livro para aumentar o nosso conhecimento. O inimigo ele tem roubado o tempo da comunhão na igreja com os irmãos. O inimigo ele tem roubado, irmãos, até mesmo o tempo de nós plantarmos. O tempo de nós esperar e o tempo de nós colhermos. O inimigo ele tem roubado, irmãos, o tempo de ter um lazer com a nossa família, com os nossos amigos. O inimigo ele tem roubado até mesmo o tempo de cuidar de nós mesmos. Nós mesmos, muitas vezes, não temos o tempo, porque o inimigo tem roubado de cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Então, irmãos, é algo muito precioso a respeito do tempo. E eu quero fazer uma comparação, tempos antigos, lá atrás, a velocidade do homem era no máximo os passos de um cavalo. Para eles se deslocarem de um lado para outro, eles iam a pé. E quando eles queriam ir mais rápido, eles iam de cavalo. E esses homens tinham tempo. Mas aí o que aconteceu? Nós inventamos o carro para que o nosso percurso fosse mais rápido. Então, se eu quero ir para São Paulo, eu vou gastar aí 8, 9, 10 horas. Depende do pé. Mas aí, não contente, nós inventamos o avião. Que 1h10, 1h15, 1h30, quando é aquele turbohélice, estamos em São Paulo. Mas não só contente com isso, nós inventamos o telefone. Que se eu precisar falar com alguém, em segundos, eu falo com a pessoa que está lá em São Paulo. Interessante que nós inventamos tudo isso para sermos mais rápido, para termos mais tempo. Porém, o que aconteceu? Nós temos mais tempo com isso? Não. Mesmo com tanta tecnologia ao nosso favor, a cada dia que passa, nós temos menos tempo para nós. Então é sobre isso que nós vamos trabalhar essa noite, irmãos. Nós precisamos apreciar e desfrutar daquilo que é precioso, o tempo. Hoje lidamos com pessoas que querem o fast food gospel. Elas querem aquela coisa pronta. Muitos querem sim se deliciar de uma comida saborosa, uma refeição saborosa, o banquete do rei. Só que no mesmo método de tempo do macarrão instantâneo. Ou seja, para preparar um banquete de rei, leva-se horas de preparação. Mas o macarrão instantâneo, em 3 minutos, já está pronto. Já é o suficiente. E a pergunta é, qual é a melhor refeição que você deseja para a sua vida? Você deseja
o banquete de rei, aquele banquete com muitas comidas, feitas no fogão a lenha, panela de barro. Ou você prefere um macarrão instantâneo, 3 minutinhos, está pronto, prejudicial à tua saúde? Por que eu estou fazendo essa comparação, irmãos? Porque o nosso inimigo, ele tem roubado o nosso tempo. E pelo fato de não termos mais tempo disponível, então nós fazemos um macarrão instantâneo para nos alimentarmos todos os dias. Ou seja, achamos que estamos nos alimentando, mas na verdade não estamos. Porque nós não temos mais tempo. O inimigo tem roubado algo que é precioso. Muito precioso das nossas vidas. E a impressão que eu tenho, irmãos, a impressão que eu tenho que muitos não estão vendo. Mas o pior, eu vejo que muitos não estão se importando. Eu não sei se você já teve alguma experiência de roubo. Não sei se alguém aqui já passou por ser roubado de alguma coisa, algum bem material. Não sei se você teve já essa experiência. Mas o sentimento de ter sido roubado, irmãos, gera uma decepção, uma tristeza, gera em nós uma indignação. A grande questão é, o que eu e você faríamos para recuperar aquilo que foi roubado? O que eu e você faríamos para recuperar aquilo que foi roubado? Eu acredito que a maioria faria de tudo para recuperar o prejuízo. Não é verdade? Eu acredito que a maioria ia se desdobrar para poder recuperar o que foi roubado. Vamos supor que o seu carro tenha sido roubado. Você acionará o quê? O seguro. Você vai chamar a polícia. Você vai comunicar aos seus amigos, os seus familiares. Você vai fazer o máximo para recuperar. Ser roubado gera uma frustração, uma indignação, como nós falamos. Mas o que você faz quando o seu tempo é roubado? Que é muito mais precioso que um carro. Que é muito mais precioso que o seu dinheiro. Que é muito mais precioso para a sua vida. Você se esforça na mesma medida? O seu esforço é na mesma medida como se tivessem roubado algo, um carro ou alguma coisa de você? Irmãos, a forma como você cuida, a forma como você administra o tempo, isso vai impactar nos resultados da sua vida. Então nós precisamos entender, irmãos, assim como Efésios 5,15 diz que tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então nós temos que olhar, irmãos, para a nossa vida e entender que o tempo ele é muito precioso para ser desperdiçado. Todos nós temos 24 horas. Eu tenho 24 horas, o Elon Musk tem 24 horas, qualquer um nesse planeta, qualquer um tem 24 horas. O tempo é igual para todo mundo. A questão é, o que permitimos? O que é que nós permitimos que venham roubar o nosso tempo? O que eu e você deixamos que isso venha roubar o nosso tempo? Uma das coisas mais valiosas que nós temos. E eu quero enfatizar a importância, irmãos, do tempo em nossas vidas.
Os dias são maus. E existem ladrões tentando roubar o seu tempo em todo momento. Em todo momento. Muitos procuram roubar o seu tempo em diversas áreas. Mas a principal dela é para te afastar do propósito de Deus para a sua vida. Por isso é tão valioso essa questão do tempo. E eu peço a todos, então, que abram as suas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo 5, nós vamos ler do 1 até o 9. Aleluia. Êxodo, capítulo 5, do 1 ao 9. Aleluia. Aleluia, Jesus. Assim diz a palavra do nosso Deus. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes, responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como fazia antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduza a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Até aqui, irmãos. Irmãos, esse momento do texto é o momento em que Moisés e Arão entregam um recado de Deus para Faraó, pedindo para o Faraó deixassem eles irem ao deserto para poderem, assim, adorar ao nosso Deus. Mas Faraó, e aqui vamos usar sendo de forma simbólica o inimigo, ele diz assim: não, eu não conheço o Senhor. E eu acredito que vocês estão parados demais, está sobrando muito tempo para vocês quererem ficar adorando esse Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o trabalho de cada um de vocês, para que vocês não tenham tempo de respirar, de pensar, e nem de ficar correndo atrás de adorar esse Deus. E foi o que aconteceu. Porque eles recebiam a palha para fazer os tijolos. Mas a partir de agora eles tinham que ir atrás da palha. Ou seja, cumpriam a mesma carga horária, porém com um serviço muito maior. Se você terminar de ler esse capítulo, você vai ver que eles foram brutalmente
espancados muitas vezes por não conseguirem cumprir a cota do dia. Mas o que eu estou trazendo desse texto é o tempo. Nós vamos focar no tempo. Faraó, que nós estamos entendendo, e aqui colocando ele como se fosse a figura do nosso inimigo, fazendo muitas vezes isso conosco, aplicando muitos trabalhos, aumentando a nossa carga de trabalho ou de tarefas por dia, para que eu e você não venhamos ter mais tempo. E é por isso que essa noite nós vamos falar de ladrões de tempo na nossa vida. É isso que o Senhor colocou no meu coração e eu quero trazer essa noite. Lógico que, se nós formos enumerar, existem muitos ladrões de tempo. Mas aqui, como nós temos um tempo para poder ministrar, eu selecionei alguns, aquele que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Então pode ser que você venha pensar, mas tem esse também, tem vários. Mas nós vamos falar daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E o primeiro ladrão de tempo no qual nós vamos falar hoje, ele se chama não ser obediente a Deus. Irmãos, não ser obediente a Deus é um ladrão de tempo para a sua vida. Você permanece no mesmo erro, mesmo quando você sabe que a palavra te mostra uma mudança. Mesmo quando você sabe que a palavra, ela aponta uma mudança para a sua vida, mas você permanece sem fazer essa mudança, você não obedece. Sabe quando você sabe que está errado, a Bíblia aponta algo e você fala assim, olha, eu sei que eu estou errado, mas eu vou continuar assim. Isso é um ladrão para a sua vida. Isso é um ladrão de tempo para você, irmãos. Isso é aquela pessoa orgulhosa. É aquela pessoa vaidosa. É aquela pessoa altivez. Sabe o que é uma pessoa altivez? Aquela pessoa que tem um amor próprio. Aquela pessoa que ela se acha superior às outras. Aquela pessoa que o orgulho dela quase que engole ela. Ela é digna de tudo. Ela é arrogante. E quando ela recebe uma direção, sabe o que ela faz? Não. Ela não aceita a mudança, ela permanece, porque ela não quer obedecer, irmãos. Quem já conversou com aquela pessoa que sabe de tudo? Aquela pessoa que você vai conversar, ela sabe de tudo. Mas ela não muda nada na vida dela. Ela sabe de tudo, mas tudo permanece igual. É um ladrão de tempo. Porque essa pessoa ainda faz até comparações ainda. Mas eu não faço porque fulano não faz. Mas eu sou assim porque fulano também é assim. E a pessoa continua vivendo aquela vida, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e não muda. Isso é um ladrão de tempo para a sua vida. Nós precisamos ser obedientes a Deus, irmãos. E hoje nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus e responder a Ele com uma certa mudança na nossa vida. Principalmente naquela área que nós precisamos de mudança. Nós precisamos obedecer. Tem uma frase no mundo corporativo que é muito empregado, e é verdade. Não existe resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Se você quer um resultado diferente para a tua vida, você precisa fazer diferente. A obediência, ela é uma decisão. Eu decido ser obediente. A obediência, ela é um posicionamento. Eu me posiciono diante do mundo que eu vou obedecer a Deus.
Irmãos, a desobediência, ela atrasa o processo. Tem pessoas que ficam presas em certos ciclos durante anos por não obedecer. Ela atrasa um processo que te leva para o propósito. A desobediência nos leva a voltarmos para corrigir tudo aquilo que nós erramos e fazer tudo de novo, e agora do jeito certo. Quer ver um exemplo bíblico? Aliás, a Bíblia tem vários exemplos de desobediência. Mas eu separei um. Saul. Saul foi um rei escolhido pelo povo. Mas ele permitiu que o orgulho e a vaidade entrassem em seu coração e o dominassem. A ponto do profeta Samuel chegar para ele e falar aquela frase que todo mundo gosta. É melhor obedecer do que sacrificar. O orgulho entrou tanto, a vaidade entrou tanto, dominou a vida de Saul. E olha o que Samuel disse para ele. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Obediência, irmãos. Obedeça. Aquele que não é obediente à palavra do Senhor, aos princípios de Deus, acaba ficando vulnerável a um ladrão de tempo, que vai roubar tempo da sua vida. Amém? Todos estão entendendo? Glória a Deus. O segundo ladrão de tempo, do qual nós vamos falar, é a falta de buscar a Deus. A falta de buscar a Deus, ela se torna ladrão de tempo da sua vida. Porque nós entendemos que Deus é o Deus que nos direciona. O Deus é o Deus que nos dá direção, é o Deus que nos guia. É o Deus que já enxergou lá na frente. E Ele nos ajuda no nosso propósito. Então, se você não o busca, com certeza você vai tomar decisões erradas. Se você não busca Ele, você vai tomar decisão errada, irmãos. E aí entra o ladrão do tempo. Por quê? Porque quantas vezes eu e você nos apegamos às experiências do passado. E aí nós vamos tomando as decisões. E aparentemente elas são simples. Aparentemente é fácil de resolver. E muitas vezes nós não consultamos a Deus. Deixamos de buscar a Deus. E depois, quando nós não entendemos ou quando não dá certo, aí nós falamos assim, por que Deus? Ou seja, irmãos, a falta de buscar a Deus, isso te deixa vulnerável para o ladrão de tempo na sua vida. A falta de buscar a Deus é como se nós viéssemos a trabalhar em algo com as ferramentas erradas. Imagina, irmãos, nós não termos o conhecimento e nós precisamos derrubar uma floresta. E aí eu vou lá e pego um canivete e uma chave de fenda para derrubar uma floresta. Vai dar certo? Não. Eu vou perder um tempo gigantesco e eu não vou conseguir. Porque eu estou com as ferramentas erradas. Eu não consultei aquele que poderia me dar direção. Ou seja, a falta de buscar ao Senhor para você tomar as suas decisões, seja elas simples, seja elas difíceis, todas elas
Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. O exemplo de falta de busca a Deus que eu retirei aqui da Bíblia é do povo de Israel. O povo de Israel, todas as vezes que deixava de buscar a Deus, todas as vezes que eles se afastavam do Senhor, irmãos, eles pereciam. Todas as vezes eles começavam a se afastar de Deus, eles começavam a adorar outros ídolos, eles começavam a montar outros altares, eles começavam a buscar outros deuses minúsculos e se arrebentavam. Eles eram presos, eles eram levados como escravos. Todas as vezes que o povo deixou de buscar a Deus, eles pereceram. O próprio rei Saul, quem se lembra daquela situação que, ao invés dele buscar a Deus, ele busca uma feiticeira, ele busca uma mulher adivinha. Irmãos, a intimidade com Deus, a intimidade com o Senhor, ela vai trazer clareza nas suas decisões. A intimidade com Deus, ela vai te dar a direção certa, o caminho certo para que você possa prosseguir e você não vai perder tempo. A falta de buscar a Deus te deixa vulnerável ao ladrão do tempo roubar o tempo da sua vida. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Olha o cuidado de Deus. Planos de dar-lhe esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus está esperando, irmãos. Deus está esperando que nós venhamos a procurá-lo de todo o coração. E Ele está dizendo que Ele vai ouvir. Mas olha que coisa mais interessante. Jeremias 33:3 diz o quê? Clame a mim e eu responderei. Deus está dizendo, eu vou responder. Olha que interessante. E eu direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Ou seja, tudo aquilo que nós não vimos, tudo aquilo que nós não conhecemos, Deus ele vai nos falar se nós buscarmos a Deus. A falta de buscar a Deus deixa você vulnerável para o ladrão de tempo. Amém? Terceiro ladrão de tempo que nós vamos trabalhar essa noite. A falta de perdão. A falta de perdão. Não perdoar alguém significa ficar preso a essa pessoa. Você fica acorrentado. E não, enquanto não perdoar, enquanto nós não decidimos perdoar essa pessoa, aquele que te machucou, aquele que te traiu, aquele que te decepcionou, ou aquele que te feriu, irmãos. Enquanto nós não perdoarmos, nós vamos estar presos, perdendo o nosso precioso tempo. Ficaremos presos e por isso nunca conseguimos avançar na nossa vida. A gente não consegue virar a etapa, virar a fase, porque nós não conseguimos perdoar. A pessoa ela fica presa ao passado, ou seja, a falta de perdão ela nos paralisa. Eu conheço muitas pessoas
não são poucas, que estão vivendo há 20, 30 anos atrás, preso pela falta de perdão. Olha o tempo que essa pessoa ela perdeu. O tempo que ela perdeu, o tempo que ela permitiu ser roubado. Nós precisamos perdoar, irmãos. Nós precisamos virar a página. O exemplo que eu trago da Bíblia é esse cara que eu gosto muito, que é o Zé do Egito. Esse Zé do Egito, a hora que eu chegar no céu, eu tenho que ter uns dias lá com ele. José, irmãos, é um exemplo de perdão. Ele é um exemplo claro de perdão. Ele passou por dificuldades, muitas. Ele foi enganado. Ele foi abandonado, ele foi traído, ele foi difamado. Ele foi caluniado, ele foi preso. Tudo que vocês imaginar, o Zé passou. Mas em todas as vezes no qual acontecia algo com José, colocando a culpa nos irmãos. Pelo menos na Bíblia não está. Em nenhum dos momentos o Zé foi caluniado. Ah, mas é culpa dos meus irmãos. Não, porque é meus irmãos. O Zé foi preso. Ah, não, mas é porque é culpa do... Eu não vejo isso na Bíblia. Pelo contrário, eu vejo um homem de Deus confiando que Deus está no controle, irmãos, de todas as coisas. Aquilo que parece ruim aos nossos olhos, Deus está no controle. Então eu vejo um homem de Deus confiando que Deus está no controle, a ponto de quando ele encontra os seus irmãos lá na frente, quando ele tem a oportunidade de encontrar com os irmãos, o que ele fala com os irmãos? Gênesis 45:8, ele diz assim: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Este homem demonstra para nós como ele perdoa. Ele não carregou a mágoa daquilo que ele sofreu. E no final ele prova isso para os seus irmãos, que os seus irmãos até inclusive duvidam. Eles ficam meio assim, será? Mas José entendeu a essência do perdão. E por isso que apesar da vida dele ter tido momentos terríveis, você vê que a vida dele ele prosseguia. E aonde José é inserido, a situação ali mudava. Ele entrou na casa de Potifar, a situação da casa de Potifar mudou. A casa de Potifar prosperou. Ele foi para a cadeia mudou. A cadeia prosperou. Ele foi para o Egito, ele foi para o palácio do governador. E ali ele prosperou. Irmãos, quanto tempo eu vejo que pessoas ainda presas pela falta de perdão, a falta de perdoar. E mais uma vez eu falo, o perdão, ele é uma decisão. Eu decido. O perdão não é aquela amnésia mental, você vai esquecer. Mas simplesmente você vai virar a página e vai seguir em frente, decidindo deixar para trás o que é lá de trás e viver o algo novo de Deus. E a melhor forma que nós podemos iniciar o processo de perdão, sabe qual é? Orando por essa pessoa que te machucou. Orando por ela, abençoando a vida dela. Este é o começo do processo. Ore pela pessoa que te feriu.
Ore pela pessoa que você tem uma mágoa. Começa a fazer esse exercício de orar por ela, abençoar ela. E quando você a encontrar, ofereça um doce, um pudim de leite, sem veneno. Por favor. Mas é a maneira, irmãos, que nós temos de nos reconciliar. Tanto o primeiro passo, é aquele passo que a pessoa não espera. Sabe quando a pessoa ela te vê muitas vezes e ela fica meio com o pé atrás e você chega com um abraço? Isso começa a demonstrar o perdão e a ação de Deus na nossa vida. Perdoe, irmãos. Não permita que a falta de perdão venha te deixar vulnerável para o ladrão do tempo parar a sua vida. Marcos 11:25 diz que, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Amém, irmãos? Quarto ladrão de tempo. A falta de organização. A falta de organização, irmãos, ela rouba o nosso tempo. Deus não é um Deus de bagunça, certo? Deus não é um Deus de desorganização. Pelo contrário, nosso Deus é organizado. Irmãos, se nós não organizarmos a nossa vida, infelizmente nós vamos ligar o automático dela. E quando você vê, nossa, já está em dezembro. Passou o ano. Quando alguém chega para você e diz assim, nossa, já estamos em setembro, com certeza essa pessoa andou no automático. E hoje, eu vou te falar que o mundo nos serve para que isso venha de fato acontecer. Se nós dermos uma bobeira, a gente entra nesse ciclo. Então, o que é melhor para nós? Faça uma agenda semanal, irmãos. Faça uma agenda semanal, se organize. Se você não se organizar, o seu tempo será roubado. E passará como um sopro. Foi. Então, se organize. Por mais que essa agenda não vai bater 100%. Ela não vai bater 100%, já vou te adiantar. É difícil ela bater 100%. Mas 90% ela bate. Organize-se. E eu vou usar uma outra frase que eu aprendi. Essa frase diz assim: ou você faz a sua agenda, ou alguns, no plural, farão ela para você. Ou você faz a sua agenda, ou alguns farão ela para você. Ou seja, em vez de você ter a sua agenda, você vai se tornar uma agenda de alguém. E aí a tua organização vai mais fácil. Agora, se você organiza a sua semana, separa ela de forma intencional, você começa a desfrutar de momentos agradáveis do dia. Você começa a desfrutar e aproveitar ao máximo o dia que está acontecendo. E o dia que está acontecendo simplesmente se chama presente. Você começa a desfrutar do presente do seu dia. Ou seja, com um bom planejamento, você vai saber colocar prioridades na sua vida. E principalmente, você aprende a dizer não para muitas coisas. Amém, irmãos? Então você consegue priorizar o seu dia, a sua semana, e você aprende a dizer não.
para muitas coisas, para determinadas situações que vão aparecer no seu dia. Eu trago um exemplo bíblico, o exemplo de falta de organização de Marta. Marta, irmão de Maria. Irmãos, se você recebesse a visita de Jesus hoje na sua casa, ele encontraria uma pessoa disposta a sentar-se para ouvi-lo? Ou ele iria encontrar alguém ocupado demais, repleto de afazeres? Por mais que seja bem intencionado, porque Marta estava bem intencionada, ela queria servi-lo o melhor, mas ela estava ocupada. O mundo, irmãos, é um convite ao ativismo. Você precisa estar fazendo alguma coisa, você precisa estar fazendo alguma coisa. O mundo te convida para o ativismo. Tanto que se você conversar com alguém e falar, e aí, como é que você está? A pessoa fala, está na correria. Não é? Está na correria. Porque se não estiver na correria, parece que o mundo te isola. Se você não estiver na correria, você está fora. Então o mundo nos leva para esse ativismo. E todos os dias são apresentadas diversas demandas na nossa vida. E isso, irmãos, vai produzindo em nós muito cansaço, muito estresse. E muitas vezes aquele sentimento de incapacidade. É tanta coisa que aparece. E você vai fazendo tanta coisa que no final do dia parece que você não fez nada. Mas você está morto de você. Talvez esse momento da sua vida seja para você sentar um pouco, acalmar o seu coração e ouvir de Deus e aprender com Ele, aprender o que o Senhor quer nos ensinar-nos. Não deixe o ativismo tomar conta da sua vida. Mas tenha a prudência de sentar às vezes e falar assim, opa. E eu trago esse exemplo de Marta, porque muitas vezes nós não paramos para nos planejar. A gente quer ir fazendo. E nesse dia Jesus, ele tinha uma porção dele, Jesus, para ser derramada. Ele tinha uma porção que ele estava ali carregando para derramar. E Marta, ela não aproveitou. E talvez seja o tempo nosso agora de pararmos, nos organizarmos. E colocar cada coisa no seu lugar. E eu sei que é desafiador. É muito desafiador nós pararmos. É muito desafiador quando tudo está em movimento. Quando aparecem muitas coisas para fazer. Mas pare um pouquinho. Olha para a sua vida. Veja o que precisa ser organizado. E eu tenho a certeza que tudo isso vai fazer com que você não venha perder mais tempo. Marta mostra para mim aqui algo interessante. Ela mostra com clareza a desorganização de prioridades. Jesus estava ali para derramar. Mas a prioridade dela era servir. A organização nos mostra o que é prioridade em nossa vida. Amém, irmãos? Deixa eu correr um pouquinho o tempo aqui. Quinto ladrão de tempo, distração. Isso é uma coisa que tem pegado muitos. Irmãos, é a forma em que o inimigo mais tem trabalhado nos últimos tempos. É atacar as nossas vidas com as distrações. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você, nós estamos esperando que ele venha armar aquelas ciladas, para que a gente venha cair nas tentações do adultério, do roubo. Sabe aqueles pecadão? Se é que existe, né? Existe pecado. Mas muitas vezes as pessoas elas estão esperando esse tipo de ação do inimigo. Só que esse tipo de ação
faz com que eu e você venhamos recuar. Opa, aqui não, aqui eu sei que é pecado. E normalmente, quando acontece isso, as pessoas correm para a igreja. Então o inimigo, sabendo de tudo isso, ele pegou e falou assim: eu vou armar uma outra situação. Eu quero trazer a distração. E aos poucos ele vai distraindo. Ele vai roubando o nosso tempo com as distrações que aparentemente, sabe aquelas distrações que falam assim, nada a ver. Irmãos, eu até falo que nada a ver é o nome de demônio. Não é possível. Aquela distraçãozinha que, nada a ver. Irmãos, não tem nada a ver. Nós temos que estar atentos a todo momento. A todo e qualquer momento nós precisamos. Por quê? Porque ele vai trabalhando de forma sutil. Ele vai treinando o nosso precioso tempo. Ele vai trazendo informações irrelevantes, irmãos. Ele vai distraindo as pessoas com informações irrelevantes. Sabe aquele casamento do famoso, que é blogueiro, que é cantor sertanejo, que é cantor de funk, que não vai acrescentar nada na sua vida? Aí ele traz aquela informação que o casal se separou. E todo mundo fica lá. Nossa, como ele se separou. Ele vai minando com essas informações irrelevantes. Ele vai minando com fofoquinhas. Trazendo aquelas fofocas que não vai mudar nada na sua vida. A TV, as redes sociais, para não falar. As redes sociais. Irmãos, o tempo todo o nosso celular trabalha para nos trazer distrações. Quem já teve, quem tem vou fazer propaganda. Quem tem o aplicativo do Shopping, que de vez em quando está Shopping? A todo momento, ele está falando assim, eu estou aqui, para de fazer o que você está fazendo, você não aqui, chegou uma mensagem no WhatsApp. Alguém postou no Instagram. A todo momento ele vai tentando trazer essa distração. Por quê? Porque a distração se torna uma atração. Todo distraído é atraído. E quanto menos nós esperamos, as distrações vão fazendo com que os nossos olhos venham a sair do foco principal, que é Jesus. A rede social está mais interessante do que eu fazer devocional. Nossa, cuidar da vida do famoso, nossa, que interessante, eu preciso contar com a minha vida. Isso vai tirando os nossos olhos de Jesus. E o exemplo bíblico que eu trago, lembra de Pedro andando sobre as águas? Enquanto Pedro estava andando, olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas bastou um momento de distração, em que ele olhou para o vento, olhou para as ondas do mar, e ele começou a afundar. A palavra diz que ele reparou no vento, e ele ficou com medo. Não se distraia, irmãos. Volte a ter foco em Jesus. Não permita o ladrão do tempo tirar isso de você. Não permita o ladrão do tempo tirar os teus olhos daquele que é o autor e consumador das nossas vidas. Sexto ladrão de tempo, sabe qual é? Preocupações. A preocupação é um dos maiores ladrões de tempo na atualidade. Essa tem tomado muito tempo. E por que ela tem tomado tempo? Porque a preocupação, ela é o excesso de futuro na nossa mente, nos nossos pensamentos. Sabe aquele lance? O que vai acontecer? Como será? O que eu vou fazer? Só que existe um estudo, irmãos. Um estudo que foi conduzido pela Penn State University, que acompanhou pessoas de alto nível de preocupação. E ela concluiu que 91% das preocupações nunca aconteceram. 91%
das preocupações dessas pessoas nunca vieram a acontecer. Mas eu ainda percebo, os 9% que aconteceu não foi do jeito que as pessoas imaginavam. Foi bem mais leve. Mas se nós não entendermos isso, a preocupação, ela vai tomar conta da nossa mente, a ponto de drenar a nossa energia e principalmente roubar o nosso tempo. Ou seja, a preocupação é nada mais, nada menos do que nós colocarmos a nossa esperança, a nossa dependência em nós mesmos ou em outra pessoa. Quando eu tenho uma situação e eu falo assim, nossa, como é que eu vou resolver? Ou como é que a outra pessoa vai resolver? Ou seja, eu estou colocando a minha expectativa no ser humano. E aí a preocupação fala assim, você não vai dar conta, você não vai conseguir, o fulano não vai te responder, o fulano não vai fazer para você. E aí começa aquele turbilhão de pensamento. Mas se nós olharmos para Jeremias 17:5, ali ele diz, o Senhor diz, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Irmãos, deposite a sua confiança no Senhor. Não deixe a preocupação roubar o teu precioso tempo. O tempo está passando, o tempo está sendo roubado, e as pessoas ligadas na preocupação. Quer ver um exemplo? Lembra do exemplo em que os discípulos estão no barco, Jesus está dormindo. E aí veio o quê? Uma grande tempestade. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Não adianta você andar com Jesus se você não confia nele. Não adianta você andar com Jesus se você não reconhece ele como soberano. Traduzindo para nós, não adianta você vir na igreja, não adianta você vir no mundo, na oração. Você conhece Jesus, mas a hora que a coisa aperta, a hora que a preocupação vem, você se descabela. Para quem vem. Irmãos, nós precisamos não só andar com Jesus. Os discípulos estavam ali com Jesus no barco. E eles correm para o mestre dizendo assim, Senhor, nós vamos morrer. Quantas vezes a preocupação fez que nós fizéssemos isso? Fomos à presença de Deus e falamos, Senhor, não vai dar certo. Qual o vídeo que apareceu aqui? Você viu o tamanhozinho da nossa preocupação? Jesus fala assim, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Não deixe isso tomar a sua mente. Não deixe as preocupações se tornar um ladrão de tempo e você passar boa parte do seu tempo preocupado com coisas que nem vão acontecer. Amém, irmãos? Amém. E o sétimo e último. Esse aqui é gravíssimo também. O sétimo e último ladrão que nós vamos trabalhar hoje é dizer sim para tudo. Sabe aquela pessoa boazinha que diz sim para todos? Isso é um ladrão de tempo para a sua vida. Ela tira o seu foco da essência. Ela gera sobrecarga sobre a sua vida. E não só sobrecarga, isso gera um cansaço. A pessoa fica cansada, por quê? Porque ela fala sim para todo mundo. Falar sim para todo mundo, irmãos, te leva para caminhos errados. Falar sim para tudo te rouba do propósito de Deus. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele pede para que nós venhamos ter firmeza quando nós falamos sim, sim e não. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensina isso.
Ou seja, o não ele é tão importante, tão espiritual quanto o sim. Por quê? Porque quando nós dizemos não, isso pode preservar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então nós precisamos sim, irmãos, dizer não para muitas coisas. Pare de dizer sim para tudo. Pare de dizer sim porque você está perdendo tempo. Você está se desgastando. Você está lutando algo que não é para você lutar. Você está se distraindo com coisas que não era para você se distrair. Isso rouba o seu tempo. Isso drena o seu tempo. Pare de dizer sim para tudo. Se você não sabe responder para a pessoa, fala assim, olha, eu vou orar. Espera um pouquinho. Mas não diga sim para tudo. Como Paulo nos ensina, combati o bom combate. Isso significa que tem um mau combate. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero concluir essa mensagem sobre ladrões de tempo. Isso é muito sério, irmãos. Nós temos visto vidas se passando aos nossos olhos. E ao mesmo tempo que essas vidas vão passando, elas não conseguem romper. Elas não conseguem caminhar conforme o propósito de Deus. E eu quero trazer uma parábola que eu já disse aqui, mas que veio à minha mente. E essa parábola diz que havia um homem de Deus. Um homem de Deus que tinha a sua linda família, a sua esposa, os seus filhos. E ele era um homem devoto ao Senhor. Ele tinha a vida entregue ali no altar do Senhor. E o diabo, ele estava injuriado com esse homem, a ponto de ele decidir acabar com esse homem. E então ele fez uma reunião lá no inferno, com certeza, e chamou 3 espíritos malignos para essa reunião. E ele disse assim, olha, eu quero ver qual de vocês é capaz de destruir esse homem de Deus. E o primeiro já se apresentou rapidamente. Ele disse assim, eu sou o espírito da prostituição. Deixa comigo que eu vou acabar com ele rapidinho. Vai ser rápido, eu vou acabar com a vida dele. E aí, ele veio e começou a trazer muitas mulheres. E as mulheres começaram a seduzir esse homem de Deus. As mulheres começaram a se insinuar. Elas começaram a dar em cima dele. Mas esse homem de Deus, ele era um homem de oração. Ele era um homem que buscava a palavra de Deus. Ele era um homem que fazia jejum. Ele era um homem cheio da presença de Deus, porque ele estava sempre na presença do Pai. Então, quanto mais essas mulheres se aproximavam, mais ele ia colocar o Senhor. Mais ele jejuava. Até que chegou um ponto e esse espírito volta para o inferno. E não deu certo. O espírito da prostituição, ele volta de cabeça baixa. E ele disse assim, olha, eu tentei de tudo, mas não consegui. Em seguida levantou o segundo. O segundo espírito era o espírito da avareza. E ele disse assim, olha, deixa que eu faça esse serviço. E esse espírito da avareza, ele começou a trabalhar a vida desse homem. Esse homem começou a fechar muitos negócios. Esse homem começou a ganhar muito dinheiro. Esse homem começou a prosperar de forma sobrenatural. Resumindo, esse homem ficou riquíssimo. Mas o dinheiro não tirou esse homem da presença de Deus. Ele continuava sendo dizimista, o ofertante da casa do Senhor.
Mas quanto mais ele ganhava, mais ele abençoava a vida dos irmãos. Por quê? Porque esse homem tinha um coração generoso. Então, quanto mais ele ganhava, mais ele ajudava, mais ele contribuía, mais ele fazia para os necessitados. Não deixa abaixo. E disse: olha, que ele perdi tudo, mas não conseguiu. Então o terceiro se levanta, o terceiro se apresenta e diz assim: olha, é comigo agora. É o espírito do orgulho. O terceiro espírito é o espírito do orgulho, e ele já começa dizendo assim: ó, deixa comigo, eu sou o cara. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Deixa ele comigo. E ele vem fazer o trabalho. E ele começa a trabalhar. E as pessoas começam a se achegar para o homem de Deus e dizer assim: rapaz, cara, você é bom, hein? Mostra como você é bom. Começa a elogiar ele. O pessoal do trabalho fala assim: olha, nossa empresa só tem subido os seus números, porque você é muito inteligente. A tua visão é sobrenatural. Você é o cara. Foi aí que inspirou o Roberto Carlos, aquela música, esse cara só é. Mas começou a fazer tantos elogios para esse homem. Mas, irmãos, quanto mais ele recebia esses elogios, quanto mais ele recebia essas paparicações, mais ele corria para o Senhor. Mais ele dobrava o seu joelho, mais ele se colocava diante de Deus e falava assim: Senhor, eu não sou nada. Se não for o Senhor na minha vida, eu não sou nada, Senhor. Eles acham que sou eu, mas não sou eu. Ou seja, quanto mais bajulação, mais oração. Quanto mais bajulação, mais jejum. Quanto mais bajulação, mais esse homem se aproximava de Deus. E não deu certo. E o espírito do orgulho voltou para o inferno, de cabeça baixa. E ele disse: olha, tentei de tudo, mas não consegui. Esse homem de Deus, ele é muito forte. Ele é invencível. Não tem jeito. O diabo ficou furioso. Dizem até que ele se endemoniou. Se é que pode. Mas ele ficou furioso. Ele deu uma surra nesses três espíritos. E ele chamou o quarto espírito. E ele disse assim: vocês vão ver uma coisa. E prestem atenção, porque agora vocês vão aprender com ele. E quando ele chama esse quarto espírito, vem esse quarto espírito bem velhinho, bem acabado, bem carcunda, andando devagar. E ele chega e os três olham para o quarto espírito e diz assim: rapaz, se nós não conseguimos, esse aí vai conseguir? Você está de brincadeira? Não é possível. Mas aquele espírito todo velhinho, todo acabado, ele disse assim: deixa comigo. E quando ele estava saindo, os outros perguntaram para ele assim: como assim, deixa comigo? Ele falou assim: é só uma questão de tempo. E enquanto ele estava ainda em saída, os três perguntaram: mas qual é o seu nome? E ele disse: eu sou o tempo. E ele desceu, aliás, ele subiu, e ele começou a encher a agenda desse homem de Deus. Ele começou a trazer muitas coisas, muitos afazeres, muitos compromissos. Muitas coisas ele sobrecarregou esse homem de Deus. Trabalho, viagens, palestras. E isso começou a roubar o tempo desse homem de Deus.
Começou a roubar o tempo que esse homem de Deus tinha com a família, com a esposa, com os filhos. Começou a sugar o tempo desse homem ir à presença de Deus, a ir para a igreja, a fazer jejum, a meditar na palavra. E ele roubou todo o tempo, principalmente o tempo desse homem de Deus em estar com Deus. E foi só uma questão de tempo. E esse homem de Deus caiu na fé. Acabou a vida do homem de Deus. E o diabo conseguiu abraçá-lo. E ele foi derrotado. Só foi uma questão de tempo. E o que eu quero trazer essa noite, irmãos, cuidado com o ladrão de tempo. Cuidado com o ladrão de tempo que está sugando a sua energia. Não está só roubando o seu tempo, mas está roubando a sua atenção. Eu e você, nós temos que tomar cuidado. Não só em perdermos o tempo, mas aonde estamos investindo o nosso tempo. Muitas pessoas, elas querem mais de Deus. Muitas pessoas dizem que Deus é a prioridade. Muitos dizem que Deus é importante. E quando nós classificamos o nosso tempo, aquele que é mais importante, muitas vezes é o que nós damos menos tempo. Aquele que é prioridade na nossa vida, acaba ficando nas últimas escalas do tempo. Cuidado, irmãos. Cuidado com o ladrão de tempo na sua vida. Amém? Se coloque de pé, irmãos. Eu quero chamar o louvor aqui para frente. Aleluia. Irmãos, é uma palavra para nos atentarmos. Porque o mundo tem feito com que nós venhamos ligar assim o nosso automático e seguir andando. Mas essa noite, o Senhor está dizendo assim para nós: cuide daquilo que é o mais precioso. O tempo. O tempo com o Senhor. O tempo com a sua família. O tempo com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. O tempo, aproveite o tempo, irmãos. E desfrute de cada momento na sua vida. Porque o inimigo, ele quer roubar o seu tempo. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Como tu, não há ninguém além de ti, que nosso humilde assim, não há ninguém igual a ti. Aleluia. Glória a Deus. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime.
do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti. Mas sou humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Muito melhor. Como espero dias em que verei a face do meu amado. Ah, como espero dias em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero dias em que verei a face do meu amado. Ah, como espero dias em que a alegria enfim será completa. Tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Aleluia, irmãos. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por nos trazer tanta informação, por nos trazer, Senhor, direcionamento, para que nós não venhamos, papai,
permitir que o inimigo venha roubar o nosso tempo. O tempo precioso em nossas vidas. O tempo em que nós temos que cumprir o propósito do Senhor, Pai. Pai, obrigado por cada alerta, cada ponto. E eu peço ao Senhor Jesus, eu peço ao Espírito Santo de Deus, que continue ainda falando com os meus irmãos, com as minhas irmãs, que durante a semana, durante a caminhada de cada um, a cada momento em que um desses pontos aparecer na vida deles, Pai, que o Espírito Santo possa trazer a memória e mostrar-lhes para que eles não venham, papai, ser tudo. E eu abençoo, Pai, a vida de cada um, a semana de cada um. Que todos aqui venham ter uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana sim com grandes desafios, mas com a certeza de que eles não só conhecem a Jesus, eles não só andam com Jesus, mas que a confiança deles está no Senhor. Pai, eu declaro todas as sortes de bênçãos celestiais, do qual o Senhor já declarou. Eu abençoo a cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. E da mesma forma, Senhor, nós nos despedimos aqui, assim como o Senhor nos trouxe em segurança, em paz, que o Senhor nos leve para as nossas casas em segurança e em paz. Senhor, assim nós oramos nessa noite e agradecemos o teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Aplausos ao Senhor Jesus. Que o Senhor ainda continue ministrando na sua vida, que o Senhor continue trazendo ainda discernimento, sabedoria de outros ladrões de tempo. Que você venha ter a sensibilidade para discernir: opa, esse aqui está querendo roubar o meu tempo. Para que a sua caminhada cada vez mais seja saudável na presença do Pai. Amém? Quero abençoar vocês com a bênção apostólica. Oh Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor do nosso Deus e que as consolações do nosso amigo fiel Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu despeço do seu irmão, abençoando a vida dele. Que a sua semana seja uma semana espetacular na presença de Deus.